Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento da semana. É impressionante o que pode acontecer de uma semana para outra, como que o nosso mercado ele está volátil, né? Para vocês terem uma ideia, na semana passada eu fiz o fechamento da semana e lembra que eu falei para vocês, né? O mês de outubro inteiro, né? As primeiras 3 semanas subiu muito forte a nossa bolsa, subiu algo perto de 7%, né? 7 e pouquinhos por cento ao longo de 3 semanas de outubro. Na última semana de outubro tivemos uma queda violenta que caiu 7,5%. Tá? Então, o que a bolsa levou 3 semanas para subir em outubro, a bolsa levou uma semana para cair no último dia de outubro. E fechamos aí a bolsa em menos 0,7, mais ou menos, no mês passado. Já essa semana, nós tivemos uma alta impressionante de quase, ó, até o momento que eu estava vendo aqui, antes da gente começar, era uma alta de 7,2% na semana. O que isso quer dizer? O 7,5% que tinha de queda da semana passada foi praticamente inteiro recuperado essa semana. Né? E isso não é só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a bolsa na semana passada lá fora fechou em menos 6,7. Essa semana está em mais 6,8. Quer dizer, anulou toda a queda da semana passada. A gente está até brincando com nossos clientes que parece que essa queda na última semana do mês foi justamente para poder prejudicar o nosso resultado do fechamento mensal. Né? Mas a bolsa ela voltou forte, ela tá vindo forte, tá? Agora a bolsa está em 100 mil pontos, 816, ó, 100.925 subindo. Então é muito até eu tinha pego esses dados aqui há uns 15 minutos atrás, tava com 7,2 de alta, então agora ela tá até com um pouquinho mais. Ó, agora 7,42, praticamente anulando todo o prejuízo da semana passada, tá? Que acabou dando o fechamento no 0 a 0 na bolsa no mês passado. Por que isso, né? Semana passada veio aqueles indicadores de que possível lockdown, fechamento de muitos países na Europa por causa do coronavírus. Veio esse medo muito grande. As bolsas na Europa, teve bolsas que chegaram a fechar na semana 10% em queda. E só que veio esse susto lá e essa semana aqui o mercado reagiu de uma forma bem diferente. E a gente está tendo aqui um evento muito importante aí para o mundo, que são as eleições americanas, que tivemos o término das eleições na terça-feira e ainda não foi finalizada toda a contagem de votos, porque lá teve a possibilidade da gente fazer esses votos dos americanos votarem via correio, ainda tem muitos votos chegando pelo correio para contabilizar. Então o pessoal estima aí que dentro de 1 a 2 semanas deve ter o resultado aí final das eleições, mas a gente tá tudo indicando que o Biden vai ganhar. Né? Então, com isso, independente de se Biden ganha ou Trump ganha, a gente tem um cenário desafiador para o mundo, mas é um cenário de juros muito baixo no mundo todo. Aqui no Brasil, na quarta-feira, nós fizemos a nossa live junto com o Stock Pickers, né? E o nosso convidado foi o Zé Rocha, da Dália Capital. E ele é um cara impressionante, ele tem uma visão muito boa. Inclusive, essa live está lá no YouTube da XP, né, em conteúdos, né? E quem quiser ver, porque assim, ele fala de todo o cenário americano, por que os Estados Unidos é uma potência. Ele fala muito que ele está otimista com o cenário Brasil, né? Porque estruturalmente falando, com uma Selic baixa, e mesmo que a gente está vendo uma alta de inflação, mas ficando dentro da meta, 4, 4,5, é algo que não se vê uma alta de juros muito relevante, tá? Porém, ele alertou bastante sobre o cenário fiscal brasileiro, né? Então, assim, as pessoas elas estavam precisando de dinheiro para comer, que foi esse auxílio que o Bolsonaro deu, e isso acabou, querendo ou não, ajudando a aumentar o rombo nas contas públicas. Né? E aí agora é onde está o grande receio. Né? O Congresso e o governo estão tentando ver da onde vai tirar dinheiro, não pode furar o teto dos gastos. Então tá tudo isso, mas né, a gente tem aí uma reforma tributária que está andando, a passos de tartaruga, mas está andando. Né?
Então a gente pode ver aí que o quê? A gente tem um cenário aí relativamente otimista para a Bolsa por causa da Selic a 2%, mas lembra que eu estou falando desde o começo, logo depois da pandemia ali, maio, abril, maio, que nós vamos falando para ter cautela. Né? Essa semana tivemos mais um monte de vencimentos de operações Rubi aqui no escritório, papéis dando negativo e o cliente recebendo cupom positivo. Né? Mesmo com a queda que teve na semana passada, papéis caindo, tivemos vencimento, não teve barreira acionada e os clientes recebendo cupons. Né? E aí a gente pega e entra de novo. Não vemos um cenário de bolsa direcional para cima. Né? A gente ainda está trabalhando dentro daquele range de 90 mil pontos a 115 mil pontos. Então, mais ou menos nesses patamares. Tá? Então, lembra que eu sempre falo, mercado lateralizado, ele faz com que apareçam oportunidades dentro desse universo de derivativos. E aí a gente consegue buscar esse tipo de oportunidade e fazer esse tipo de alocação. Né? Lembrando que quem gosta de bolsa, de comprar bolsa, de buy and hold, pô, o papel tá barato, vale a pena sempre ter uma proteção, sempre ter um seguro ali para poder te proteger no momento que você passar por uma adversidade, né? A gente viu que na semana passada a bolsa caiu 7%. Essa semana subiu 7%, mas podia cair mais 7%. Então, a gente não sabe, eu falo com os meus clientes, se eu soubesse, eu tivesse 100% de certeza qual seria o próximo movimento do mercado de apenas um dia, nossa, ia estar todo mundo muito rico, muito milionário, né? Mas não é assim. Então a gente tem que ter cautela, né? Junto com isso, as curvas de juros, tanto curtas quanto longas, caíram, tá? Então as curvas curtas caíram algo perto de 2%, as longas perto de 3%, tá? Isso também tem muito a ver porque a gente está passando aí na semana passada, essa semana, com uma temporada de resultados das empresas que são listadas em bolsa, e essa temporada de resultados do terceiro trimestre ela está vindo muito acima da expectativa. Quer dizer, está vindo muito melhor do que todo mundo imaginava. Então está tudo sendo reprecificado. Então, assim, a previsão de PIB no começo do ano, logo depois da pandemia e agora, obviamente nós vamos ter um PIB negativo no Brasil esse ano. Porém, os economistas estavam projetando algo muito pior do que parece que vai ser, tá? É óbvio que a gente ainda tem mais esse quarto trimestre, mas ao que tudo indica, o pessoal está comprando, tá, o povo tá consumindo, as empresas estão melhorando, estão colocando cada vez mais tecnologia dentro da empresa e acaba que vai se valorizando essas cotas, né? E aí a gente tem o quê? A gente, com esse cenário de curva de juros, como ela abriu muito nas últimas 2 semanas, essa semana caiu um pouquinho, mas o pouco que caiu não faz tanta diferença ainda para a gente pegar títulos pré-fixados ou pegar títulos atrelados à inflação. Então assim, ó, essa semana pré-fixado para 2023, pagando 8,3, 8,4 ao ano. Gente, 8,3 ao ano com uma Selic de 2, nós estamos falando que é 4 vezes a Selic. Uma renda fixa pré-fixada que te garante 8% ao ano. É muita coisa, né? CDB e IPCA. CDB essa semana estava pagando IPCA mais 5. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que a gente tem uma emissão que vai começar a trabalhar agora, a partir de segunda-feira. Hoje nós já mandamos as mensagens para os nossos clientes sobre essa oportunidade. Esse CRA é uma emissão primária de uma empresa privada, né? Que deve sair, o que a gente acredita? Deve sair em torno de IPCA mais 4,3, 4,4 isento. Né? Isso quer dizer que é mais, se for colocar IR, é mais do que IPCA mais 5. Tá? Lembrando, falando que a gente vê uma alta de inflação pelo menos na meta, a meta é em torno de 4, 4,5, você vai tomar um crédito privado de renda fixa que vai te pagar 9% ao ano isento. Né? É um puto, desculpa a palavra, mas é um puta de um produto. Né? Não tem como ficar de fora. Então, assim, para você que ainda tá bobeou e não alocou em IPCA, tem que entrar em IPCA. Lembra que eu falo que a gente tem estratégias, a gente tem as alocações estratégicas, que são aquelas alocações de longo prazo, e ao longo do caminho existem algumas alocações táticas. Nesse exato momento, nessas 2 últimas semanas principalmente, de forma tática, a gente está vendo uma grande oportunidade em pré-fixado, uma grande oportunidade em PCA.
Tem prés fixados para longo prazo, 2025, pagando acima de 9% ao ano. Tá? Mas esses pré-fixados para 2023 pagando 8%, gente, não, sem pensar, pode alocar, fechar o olho. Qual que é o pênalti? Você tem que tomar cuidado porque alocou nisso, tem que levar até o vencimento. Dá para sair antes, Rafa? Dá. Mas você pode sair com pênalti na saída. Então, aloca o recurso que você sabe que você pode deixar 3 anos. Né? Por que você está recomendando o pré-fixado de 2023 e não 2025? A gente vê um prêmio maior na curva de juros 2023 do que na curva de juros 2025. Se o cenário fiscal ele der uma deteriorada maior daqui a alguns meses, é muito provável que essa curva de juros futura suba mais ainda. Então não vai ficar tão atrativo um pré-fixado para 2025. Agora, esse pré-fixado para 2023, estamos falando que está pagando 8% ao ano. Lembrando que a curva de juros hoje, a 2025, 2023, está sendo precificada a 4,9. O que isso quer dizer? Quer dizer que anualizado daqui até 2023 é 4,9. Quer dizer o quê? 4,9 ao ano hoje está em 2. Para isso, no período de 2023, ficar em 4,9, em algum momento até 2023, essa taxa Selic vai ter que estar acima de 7 para poder fazer sentido, acima de em torno de 7, 6,5, 7, para poder chegar nesses 4,9 que está agora. Então você tomar um crédito pré-fixado a 8, gente, é muito bom, tá? Então vale a pena, não perca essa oportunidade. Essa emissão de CRA faz sentido, é um bom produto, obviamente. O CRA é uma renda fixa privada que não tem FGC, então a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da alocação. Mas se você alocar de 2 a 3% da sua carteira em um único risco de crédito, é saudável, pode colocar boas taxas, boa empresa, tá? Então, assim, é uma baita oportunidade. A gente ainda vê um excelente cenário para operações Rubi, que são aquelas operações que ganham com o mercado lateralizado. Por mais que o mercado ainda suba esse ano, dificilmente ele vai subir, chegar perto lá dos seus 110, 115 mil pontos. Então a gente acredita ainda nesse range de 90 a 110, 115 mil pontos, que faz sentido esse tipo de operação. Tá bom? Pessoal, do mais é isso. A gente tem algumas emissões ainda de fundo imobiliário que a gente ainda não decidiu quais que nós vamos trabalhar esse mês. Lembrando que fundos imobiliários mais mamão com açúcar estão pagando em torno de 6% ao ano de dividendo. E lembrando que o dividendo é isento de imposto de renda. Então é uma outra alocação que faz muito sentido. Tá bom? Não perca. Essa semana agora nós teremos um evento fantástico com o Vitor Basile, que é o meu sócio, e ele vai entrevistar o Ferreira, que ele é o estrategista-chefe da XP. Nós vamos falar de cenário macro e vamos falar também de cenário de BDRs, que está muito em voga agora e a gente quer levar esse tipo de informação. Segue a gente aqui no Instagram, se inscreve lá no nosso evento e eu espero que todo mundo tenha um excelente final de semana, tá bom? Abraço para todo mundo, pessoal!